Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala, Xinha. Hoje eu vou passar para vocês o vídeo de uma entrevista que eu dei para uma TV da cidade. Vamos ver o vídeo? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar pelas redes da Verde TV, Facebook, YouTube, o programa É Cultura. A nossa proposta é abrir espaço para os fazedores de cultura, para os fazedores de arte no município de Três Coroas. Sempre trazendo um artista, e esse é o artista que vai ser o especialista da noite sempre. Então, sejam bem-vindos, compartilhem, curtam. Hoje eu estava com uma dúvida do que significa a palavra cultura. Então eu fui para os dicionários e fui ver, alguns contextos básicos do que é cultura. Claro que cultura é muito amplo, mas eu achei 3 conceitos que foram bem legais, que eu achei interessante. Primeiro, conceito de cultura é ligado à agricultura, que significa tu arar, cultivar, plantar, cuidar da terra. Aí surgiu a palavra agricultura, ou a cultura do feijão, a cultura da soja, a cultura do moranguinho. A segunda selecionar a biologia, que é o cultivo de células numa solução que contém nutrientes, para que mantenha essas células, esses vivos, por um determinado tempo, normalmente para se estudar fungos, estudar doenças e outras coisas, é mais ligado para a medicina. É o segundo conceito de cultura na biologia. E o terceiro, que é mais no sentido político, sociológico, filosófico, que a cultura é um conceito amplo e representa sempre as tradições, as crenças, as perspectivas de um determinado grupo social. Então, e ela é passada através da comunicação oral, da dança, pintura. Então, a cultura indo por esse conceito aqui, como envolve experiências, conhecimentos, atitudes, valores, crenças, religião, língua. Esse é um conceito mais sociológico, político da cultura. Indo por esse lado, a gente vê que todo mundo tem cultura. Porque todo mundo participa de um grupo, faz parte de um grupo social, um CTG, uma igreja. Então, essa parte da cultura, às vezes a pessoa diz que a pessoa não tem cultura, mas todo mundo tem cultura, justamente porque participa desses grupos sociais. E então eu fui ver também arte, o que é arte. Como a gente vai falar de cultura e arte, claro, são conceitos muito amplos que eu vou resumir em pouquinhas coisas aqui, Tem um livrinho aqui do seu Jorge Colli, que é O que é arte. Resumindo o que é falado nesse livro aqui, ele fala que a arte é o resultado da cultura, é o produto da cultura, O artista geralmente representa na sua arte a cultura que está dentro de si. É o produto palpável, visível, usável da cultura. Então, isso que é a arte. É um pequeno apanhado do que significa a palavra cultura e a palavra arte. Bom, então para a gente começar, eu vou apresentar hoje aqui a nossa convidada, que ela é artista plástica, pinta uns quadros, como você pode ver, atrás da gente tem os quadros que ela pinta, é escritora, youtuber, olha só que chique.
faz parte do Visarte, né? Então, eu já vi que os quadros que ela pinta são cheios de significados, assim, impactantes. Tem 2 livros aqui que ela lançou, né? Que é o Preservar e o Preservar 2. Perseverar. Perseverar, isso. O propósito de uma vida e Perseverar 2, a filha do milionário. Eu vi que tem a capa e o quadro, né? Eles Sim. têm uma relação, né? Ele vai falar sobre isso também. Eu achei muito legal isso aí. Então tá. A gente sabe que todo artista vive de inspiração, né? Normalmente. E o que te inspira para fazer a tua arte? Bom, boa noite. Meu nome é Virgínia. O que me inspira? Eu vou começar desde a minha infância contando uma história e que eu tinha muitas dificuldades na escola, sofria muito bullying por eu ser de uma família pobre. E no momento assim que eu fazia desenhos e pintava com lápis de cor, eu ganhava uma nota muito alta, ganhava nota alta, nota boa, e eu ficava muito alegre e eu ganhava umas inimigas por causa disso, né? Sofria bullying. E o que aconteceu? Quando chegava assim de buscar material, de trazer material, meu pai não tinha condições. E o que a professora fazia? Eu chegava nas aulas de arte, eu não tinha mais vontade de ir, porque meu pai não tinha condições de comprar os materiais que eu necessitava. E daí a coleguinha emprestava, a outra coleguinha emprestava, e assim eu podia fazer. E eu sempre quis mostrar que eu sabia. E daí as minhas notas eram rebaixadas porque eu não trazia o material. E isso me causava um trauma grande, assim. E ainda sofria bullying por causa disso, né? E um dia, então, a minha mãe disse que ia garantir que não ia mais faltar material e me ajudou nessa etapa da vida, né? Me deu um apoio. E a professora indicou que a gente fosse fazer uma tapeçaria. E aquilo era muito caro. E o meu pai comprou, então, todos apetrechos para fazer a tapeçaria e ele mesmo que escolheu um Bambi para eu bordar. E aquele Bambi, gente, ficou maravilhoso. Daí ele colocou moldura e foi uma das telas classificadas, né, da tapeçaria classificada, e foi feita uma exposição no Banco do Estado, Banrisul, na época, né? E eu estava toda feliz que a minha tela estava lá. E, por sorte, a única tela que foi roubada. Olha só. Então, foram traumas que eu adquiri, assim, dentro da arte, né? E eu pensei, não dou para coisa mesmo. Mas fui conseguindo recuperar minhas notas, né? E sempre tinha essa questão de bullying, então, porque eu queria me sobressair, eu queria mostrar que eu podia, então eu sempre tinha uma resposta para todas as perguntas, era metida na sala de aula, né? E um dia, então, aconteceu de a professora pedir uma redação para a gente fazer. E foi dito que a gente era para fazer uma redação dos livros de Olavo Bilac, né? E todas as minhas amiguinhas, meus amiguinhos, coleguinhas foram para a biblioteca pegar o livro para fazer a redação e eu fui protelando. Cheguei à última, quando cheguei lá, só tinha um livro, Teresa Batista, Cansada de Guerra, grosso. Ah, eu lembro que era. E hoje eu não aconselho um livro assim para uma criança, era um livro forte, tinha cenas, né? Então, eu li, eu queria ganhar nota boa, eu tinha que ler aquilo para mostrar um trabalho bom. E eu li, e eu senti gosto da leitura. Ali em diante, despertou a leitura em mim. E eu comecei quando eu podia, eu ia na biblioteca, escolher um livro. Quando eu podia, eu trocava, tinha aquelas revistinhas, Júlia, Sabrina, né? Sim. Eu trocava revistinha com as colegas e lia romance, e eu me colocava no lugar do personagem, né? E eu pensei assim, um dia eu podia escrever um livro, sei lá, escrever um romance. E ficou. Com o tempo, quando eu me casei, eu senti aquela vontade de novo. Eu olhava os quadros nos restaurantes, nos hotéis, nos lugares que eu ia. Eu tinha uma vontade de pintar. E eu pensei, eu vou começar mais por baixo, digamos. E fui falar com a Lisette Heider e ela me deu um curso de tecido. Daí eu fiz
panos de prato, toalha de mesa, toalha de rosto. Daí estava eu como lá na escola. Tinha que comprar bastante material para pintar. E daí ela me ajudou, eu me lembro que eu pintei mais de 200 camisetas, todas na frente, assim, todas pintadas, para uma loja de Gramado. Só que eles não me valorizaram. Na época eu ganhei R$1 por camiseta. Não dava nem para pagar o material, né? Então eu me desanimei de novo. Daí eu pensei, eu vou começar a fazer tela. Pensei, vou pintar tela. Tela vai devagarinho, eu compro aquele material, vou pintando aos poucos. E comecei com tela. Daí eu engravidei. E eu não pude ir com o cheiro da tinta. Olha só. Não pude ir com o cheiro da tinta, lá tive que eu parar com as artes novamente. Mas o que aconteceu? Com o tempo, eu comecei a passar mal e perdi esse bebê. Né? Perdi o bebê. E essa história eu quero contar. Não sei se vocês notaram, mas eu gostaria que vocês olhassem. Aqui tem o xadrez preto e branco. Aqui eu tenho xadrez preto e branco. Né? E eu uso muito xadrez preto e branco nas minhas telas. Por quê? Foi o que aconteceu naquela noite que eu perdi o bebê. Os médicos acham que eu entrei em coma por alguns minutos. E eu tive uma experiência sobrenatural. Só eu e Deus soubemos o quanto isso foi real. Eu vi uma luz fosforescente, muito forte, e um chão assim, xadrez preto e branco. Aonde meu olho alcançava era um chão xadrez preto e branco e uma luz fosforescente. E uma porta se abriu e minha cabeça entrou. Só que a cabeça entrou e o corpo ficou do lado de fora. E as enfermeiras estavam neste momento tentando me reanimar. Só que eu não sabia, só fiquei sabendo depois. E eu dizia, eu quero viajar, me deixa partir, eu quero essa luz. Eu dizia que eu queria essa luz. E daí, quando eu voltei da anestesia, uma enfermeira estava com esparadrapo, estava toda... E eu disse, o que houve contigo? Diz ela, foi tu. Como eu? Eu tive uma força sobrenatural, porque uma luta que eu não queria voltar. Eu queria ter ido para aquela luz. E aquilo ficou tempo, né, na minha mente, no meu coração. E quando eu tive melhor, eu comecei a voltar a pintar de novo. Só que tinha uma situação. A professora me ajudava a consertar tudo. Eu era insegura, gente. As coisas, os galhos, os detalhes fininhos, assim, delicados, ela tinha que consertar tudo, me ajudar. E eu dizia, eu não dou para pintura. E um dia, me lembro que a gente plantou uma grama, sentamos lá na frente da nossa casa, tomamos um chimarrão. E eu lembrei naquela visão que eu tive. Me deu uma vontade de desenhar, peguei um papel e comecei a rabiscar. Peguei o lápis, comecei... Uma inspiração, uma coisa... Ali veio a minha inspiração. Sua, né? Sim, dali veio. E daí antes, não venho te cortar, mas... Não, fica à vontade. Tu teve um apoio dos teus pais no início, mesmo não tendo a condição de comprar material, eles, da maneira que eles puderam, eles apoiaram, né? Foram... incentivar isso. E eu louvo a Deus pelos coleguinhas também, que me cederam o material, né? Por isso que às vezes é muito importante, né? Quando está se surgindo, as crianças estão se apontando para alguma arte que tenha, mesmo que os pais não tenham grandes condições, mas que incentivem aquilo ali. Sim. E na época eu confesso que eu fiquei muito chateada com a professora, mas ela tinha razão, porque eu não tinha o material, então não seria justo ela dar uma nota igual para mim, que não trazia o material, né? Então depois eu entendi isso, né? Para ti na hora foi ruim. Na hora foi ruim, né? Na verdade não tinha culpa, né? E isso pode reprimir uma criança, né? Mas graças a Deus eu fui indo, né? E daí, voltando a pintar, naquele dia que eu fiz o rabisco, que eu desenhei, daí meu marido disse, isso daria uma tela linda. Daí eu disse, mas como é que eu vou pintar? Porque tudo que eu pintava, eu copiava de algum desenho, e mudava as cores, que eu não gosto de fazer nada igual. Então eu copiava, né? Então, o que aconteceu? Meu marido disse, isso daria uma tela muito bonita. E eu perguntei para a professora, o que tu acha? Diz ela, nossa, que desenho lindo. E o que é isso? Diz, eu criei. Lembrando daquela visão, eu fiz uma escada, um chão xadrez preto e branco, a luz,
Esse foi O o quadro que peixe... roubaram, não? Não, esse não. Esse quadro eu não tenho mais, eu presenteei uma amiga que amava tanto aquele quadro que eu presenteei. Então eu pintei. E daí eu disse para Deus, Deus, se tu me der o dom da pintura, porque eu estava cansada da professora retocar tudo, eu vou pregar o evangelho através da arte. E eu me emociono, porque daquele desenho eu comecei a pintar, porque a professora disse, tu desenhou, tu vai ter que pintar. E eu comecei a pintar e perdi totalmente o medo. Viu? Faltou. Totalmente o medo. E assim eu fui desleixando, assim, né? E o que eu queria dizer? E daí eu queria pintar rosto. Olha só. Daí ela disse, eu não posso pintar o rosto. Não posso te ensinar. É muito diferente, assim, do pintar. Sim, é. Uma inspiração, tipo um quadro que nem aquele ali. E eu sou muito do criar. Rosto, assim. Eu sou muito de criar, né? Então, isso aqui eu crio. Eu posso até olhar o desenho de um cachorrinho, eu mudo a cor. Eu olho o desenho do gato, eu mudo a cor, mudo a pessoa. Essa história ali, se tiver tempo, eu vou contar depois. Essa história é maravilhosa. Sim. Então, o que aconteceu? A professora disse que ela não teria condições de me ensinar. Eu disse, mas eu quero. Então, o que eu fui? Eu fui determinada. Eu peguei revistas, comprei revistas, comecei a desenhar, olhar para os rostos dos artistas, comecei a desenhar e a pintar. Autodidata. Autodidata. Então, o primeiro artista, já é falecido, que eu pintei foi o Victor Fassano, mas eu não contei para ninguém. Peguei, desenhei e fiz os olhos. Quando eu terminei os olhos, o pessoal entrava na sala de aula ali, a professora dizia, o Victor Fassano. Gente, ela está pintando o Victor Fassano. Nossa, gente, aquilo... Foi uma emoção, né? Foi uma emoção, porque eu não tinha dito quem era, e só pelo olhar, pelos olhos, e daí eu louvo a Deus que ele me tornou retratista. Hoje eu trouxe até uma foto do meu filho, minhas 2 netas e meu neto. E uma foto. E ali eu trouxe a tela que eu pintei. Lógico, a gente não consegue fazer 100%, né? Até porque é uma pintura, não é um retrato. Porque é uma pintura, né? Não é um retrato. É. Mas eu queria trazer para vocês, e eu honro a Deus, louvo a Deus. Chego a ficar emocionada na minha vida, que ele me tornou uma retratista. E faz bastante retratos hoje em dia? Alguma coisa assim. E a Lisete, minha parceira, a professora, então, quando vem um rosto para ela pintar, ela passa para mim. Ela é tão querida que ela passa para mim os rostos. Já pintei rosto para a Itália, alguns quadros para a Itália de rosto, através da Lisete, né? E amigos conhecidos, assim, né? Bastante fotos de bebês, né? É uma técnica especial que tu usa, assim, ou não? Eu uso óleo sobre tela. Essa é a né? principal. E eu sou mais pro lado realista, né? E aconteceu um problema no começo do ano agora comigo, que eu tive um enfisema pulmonar e tudo indica que, lamentavelmente, foi por causa das tintas a óleo. Fiz exame de Covid, de influenza e deu negativo. E aconteceu por causa da tinta a óleo. Então, por enquanto, eu estou proibida de pintar óleo. Daí tem o estilo Romero Brito. E daí eu faço em acrílico aquele estilo Romero Brito. Colorido, assim, né? Mas para rosto eu já não consigo, eu não me adaptei com a acrílica. Elas são tudo a óleo. E então, o porquê dessas telas? Aqui eu estava passando um momento muito difícil na minha vida. Tu quer fazer uma pergunta? Eu fiquei pensando em quando surgiu os livros também. Os livros, Não vai passar o tempo, a gente não vai conseguir falar dos livros, né? Os livros. Porque a gente vê que nos livros as capas estão nos quadros, né? Então, o que eu fiz? O que nasce primeiro, o que nasce depois? Nasceu primeiro as telas. As telas. Isso que eu queria falar, então. E tem aquela sede de escrever como Deus mudou minha vida. Então, eu tive momentos sobrenaturais, assim, com Deus e até com o inimigo, lamentavelmente, é a verdade. E eu pensei, eu tenho que escrever isso, eu tenho que escrever. Isso aqui eu pintei num momento difícil. E quando eu fui escrever o primeiro livro, eu fechei meu salão de beleza. Eu era cabeleireira, então eu fechei meu salão de beleza e pensei, vou trabalhar com artes e com os livros. Eu levei 14 anos para escrever 3 livros, quer dizer, para publicá-los. Né? Eu publiquei, então, o primeiro, que nós mostramos antes, e o segundo.
E eu tenho o São terceiro, histórias complementares ou são histórias diferentes? histórias diferentes, mas também Diferentes. complementares. É um livro eclético. Elas se meio que uma que se E o livro, mistura na então, outra, assim. e o livro foi a mesma coisa. Eu preciso contar essas experiências que eu tive com Deus, porque a gente sabe tantas experiências de pessoas sobrenaturais, situações, porque a minha história não foi normal. Ela era anormal. E então, eu escrevi os livros. Um dia meu irmão chegou para mim e disse, eu precisava escrever um livro, ele já devia ter escrito. Então eu Sentiu aí que tinha que fazer. E comecei. 14 anos. 14 anos até que eu publiquei, porque hoje em dia não é fácil. A publicação não é uma coisa muito fácil, né? Mas é interessante assim a perseverança, porque a gente pensa assim, a pessoa escreve um livro em 2 meses, 1 mês, está pronto o livro, né? Mas não é assim, esse processo não é. É muito E depois tem trabalhoso, todo aquele trabalho de publicar o livro, né? Correr atrás, ver. Por isso que às vezes a gente pensa que não se valoriza muito um quadro, não se valoriza até uma música, um livro, né? Mas o trabalho que tem por trás disso, o esforço que tem, né? Porque vem a inspiração e depois da inspiração existe a parte do lá, sentar, escrever, pintar, comprar coisa. Então, a arte é trabalhosa, né? É trabalhosa, E às às vezes não é valorizado. Quem vê um quadro assim, fica pensando, mas é só um quadro. Mas existe muito esforço, muito trabalho, muita inspiração. E uma muito coisa tempo, também, né, de Silvio, que eu disso. não gostaria de deixar em branco, porque a palavra diz que a gente é para fazer discípulos de Cristo, e eu sou cristã. Sim. Então, a maneira então, como eu disse para Deus que eu queria pregar o evangelho através da arte, eu usei o mesmo sistema para pregar o evangelho através dos livros, contando a minha história. O antes de Cristo e o depois de Cristo. Olha só, viu? Né? E o YouTube que eu tenho, que ele comentou, falta foi na YouTube. época da pandemia, que eu pensei, não, a gente se reunia em grupos na família para estudar a palavra, para orar, para louvar, para cantar. E eu pensava, não, mas eu não estou fazendo nada aqui em casa. Então eu pensei, eu vou abrir o YouTube, né, o canal, e daí ali eu tenho podcast da palavra, falo sobre um assunto que eu gosto muito, como eu queria contar isso ali, que eu pintei o meu marido sem querer. Essa tela ali, eu pintei o meu marido sem querer. Eu criei um bebê e a minha sogra disse que era meu marido e eles não tinham foto dele de infância. Daí, sempre queriam comprar essa tela, daí eu não vendi mais. Né? E ela fala sobre Apocalipse, né? E aqui também foi um outro momento que eu tive. Então, o livro 1, eu falo de várias experiências que eu tive. Né? Consegue pegar aqui, né? Esse várias é o primeiro experiências. Que saiu, né? Dá tempinho para eu ler? Dá? Então eu vou ler ali, pode ser, Silvio? Pode, fica à vontade. Perseverar, o propósito de uma vida, são registros da história de uma simples mulher. Porém, é um livro diferente. Forte para alguns, talvez assustador para outros. Uma mistura de romance, drama, horror, fatos sobrenaturais. E o que o difere, aliás, o chocante dele, é saber que todos os acontecimentos descritos, daí eu coloquei entre parênteses, sob o ponto de vista humano inacreditável, são verídicos. Nada ficção. Perseverar fala de uma vida sem propósito que acabou tendo um. Relata a descoberta que a personagem teve e que impactou seu modo de pensar, falar e agir. Descreve o que ocorreu de tão importante ao ponto de mudar totalmente sua história e dos que faziam parte dela. Portanto, escrevendo, a autora almeja o mesmo para quem o ler. Que Deus tenha, que a pessoa que lê meus livros tenha a experiência como eu tive, né? E o segundo, então... Vou mostrar também para as pessoas verem ali. O segundo livro, eu já tive ele pronto, totalmente pronto. E aconteceu uma tragédia na minha vida, que todos que me conhecem, a cidade sabe. Meu filho tirou a vida, faz 3 anos. Então eu tive que mudar o final deste livro. E eu escrevo assim: fomos criados para viver uma vida abundante, em paz, sermos bem-sucedidos. Aqui conto sobre a interferência que houve nesta criação e por isso que somos acometidos por ocasiões adversas, que mudam nossa rotina, abalam nossa estrutura, acarretam perdas. Mesmo nada sendo por um acaso nesta vida, para sermos mais que vencedores, faz toda a diferença aonde buscamos alívio e socorro. Para mim foi no Senhor.
Por isso, não desisto, mas consigo perseverar e ser a filha do milionário. É assim que eu me vejo. A filha de Deus. Você também pode ser filha de Deus, filho de Deus. O filho do milionário. Então. E hoje em dia, trabalha muito com pintura, assim, ainda? Pois é, como eu falei, eu estou... Por causa do da óleo, tinta, eu né? estou Tá fazendo pouca coisa, assim, em acrílico. E eu já tenho, então, o terceiro livro pronto, que eu estou... Como aconteceu essa situação com meu filho, eu tive que reescrever muita coisa, refazer muita coisa, mudar muita coisa. E eu estou prestes a publicar, então... é um espólio que se diz, né? Sim, é. Eu vou dar a capa do terceiro livro para vocês, que é essa aqui, que é Perseverar Surpreendidos por Deus. É o meu terceiro livro que está indo para o forno, quase. O interessante é que, provavelmente, quando tu vê a capa ali, tu imagina a história, né? Tu vê ali naquela tela, naquela imagem, a história. Como que o resumo da história que tu quer contar no livro, né? E aqui os críticos de arte, Silvio, os críticos de arte disseram que era uma tela muito agressiva, porque eu estou representando Apocalipse. Sim. O nome da tela é Apocalipse, mas ao mesmo tempo eu quero representar que não importa o que aconteça na tua vida, se tu tem o Senhor, tu pode ficar tranquila. Ali é para ser as mãos de Jesus. E criança sempre tem medo de temporal, gato, cachorro também. Então, né? Eu estou querendo representar o contrário de ser agressiva. Não, que tu pode ter paz no momento da turbulência. E é por causa dessa paz que eu consigo perseverar. Por isso que meus livros são perseverar. Interessante. Né? E o canal? O canal tem sido... receitas lá também, às vezes, né? Outra coisa, eu cozinho... aquelas receitas lá. Como eu era metida em artes, metida em leitura, metida em tudo um pouco, né? Eu ainda só não aprendi... Eu gosto de fazer tricô, costurar à mão. Eu só ainda não fiz corte de costura, mas eu tenho o sonho de fazer, assim, para fazer reformas, eu amo. Assim eu fui, desde os 9 anos, minha mãe deixava o almoço encaminhado e eu cozinhava, desde os 9 anos. Glória a Deus, eu tenho uma cunhada que sempre diz que eu sou MacGyver na cozinha, porque desde os 9 anos eu tinha que me virar. Então eu aprendi pratos e eu pensei, vou aproveitar essa pandemia. Aproveitar o que tem ali, né? Vou aproveitar a pandemia, vou ensinar, daí eu ensino no tricô, eu ensino a pintar, eu prego a palavra e eu ensino as comidinhas que eu faço, né? Então é uma maneira, não deixa de ser uma fuga também. Né? Claro, mas é uma coisa que eu amo. Eu amo escrever, eu amo pintar, eu amo cozinhar, eu gosto do meu canal. Então, são coisas que fazem a gente... o meu canal, o nome dele? Fala, Xinha! Tá no YouTube, quem quiser. O nome do meu canal é Fala, Xinha. Meu nome é com X. Xinha é o meu apelido, né? Virgínia ficou Xinha. Então, é Fala, Xinha. Sabe por quê? O nome surgiu assim porque ele sempre, 5 minutos, 2 minutos. Quando eu ia para falar uma coisa, às vezes, para dar um testemunho, tu tem 2 minutos para falar, tu tem 5 minutos para falar. No meu canal eu vou falar o que eu quero. Não então, tem tempo, ninguém tá fala, Xinha, fala, Xinha. Aqui estou falando bastante também, tu sabe que eu tenho assunto, né? Sim. E o Visarte? O Visarte. Gente, eu convido vocês para fazer parte dessa associação. Nós criamos uma associação Visarte, de artistas plásticos visuais. E a gente está tem a oportunidade de visitar. Amanhã a gente vai trocar as telas na prefeitura, no saguão da prefeitura. Todo mês tem uma exposição coletiva ou de algum artista, que mês passado era do Dia dos Namorados. E a troca vai ser feita, então, amanhã. A partir de amanhã vai ser o dia do colono, o dia do agricultor, né? Então, esse mês vão estar expostas lá no saguão da prefeitura telas que representa a agricultura, que apresenta o Dia dos Colonos, que dia 25 é Dia dos Colonos, não me enganei, né? Dia 25? Dia 25 é Dia dos Colonos. E então, se você que está assistindo
essa TV, esse canal aqui, se você que está assistindo tem vontade de pintar, ou pinta, a gente não vai saber se você está lá no interior ou aqui na cidade, você gosta de pintar, você gosta de escrever, tem literatura também, associação de literatura, procura a gente. No Instagram, É só botar Visate lá que Visate aparece, Então procura a gente. Quantas pessoas tem lá hoje em dia? Bem, agora eu não sei. A gente estava de 17, alguns saíram, alguns chegaram. Então não posso te dizer exatamente, né? Qual as artes que estão lá dentro? Bom, tem escultura. Olha só. Sim, tem fotografia, né? E a gente bom quer... saber essas coisas. Às vezes não fica se imaginando que não tem artista na cidade, está cheio de artistas. Está cheio de artistas. Tem muito artista, né? É que a gente precisa também dar precisa um passo. De espaço, às vezes, para mostrar isso, né? E isso que é a intenção da Visate, né? Buscar mais artistas, procurar talentos, novos talentos. A gente tem umas ideias bem boas para o ano que vem. E como é que você entra em contato com eles, para quem quiser? Como tu disse, né? É só digitar Visate ali, no Facebook, no Instagram, né? Manda mensagem que alguém vai entrar em contato. A Regina Weber, que é a nossa presidente, Regina Maria Weber, né? E a gente pode até deixar aqui registrado o telefone depois nos comentários, né? E para entrar em contato com a Visate. Porque assim, eu sei que meu tio é um que pinta a tela a dedo. Olha só. É fantástico. Então, se tu tem um tio assim, isso é uma coisa que já vem aí de família também. Só que eu comecei a pintar antes dele, mas, né? Ele se descobriu depois. Ele se descobriu depois. Mas assim, ele pinta dedo, gente, é fantástico. Só que ele tá lá no cantinho dele, né? Então, a gente precisa descobrir esses novos talentos e a Visate é justamente para isso. E a gente o pessoal também tem que procurar, ou qualquer coisa, procura na prefeitura. Né? Às vezes a pessoa como artista também não vai atrás, às vezes. Não vai atrás, né? Fica, sei lá, constrangido, coisa, mas tem que aparecer. Se você faz uma arte, você dança, canta, faz hip hop, pinta, coisa, tem que aparecer, tem que mostrar, não pode. Sempre vai ter alguém que vai gostar, né? Sim, com certeza. Alguns não vão gostar, normal, mas. A gente não agrada a todos. Alguém né? sempre vai ter. Então, quando a gente tem que se inspirar e tem arte dentro de si, tem que mostrar, né? E eu vejo pelos meus netos, eles gostam também. Procuram, querem aprender a pintar, já deixei eles pintar, brincar. Aí vem a inspiração, né? Daqui a pouco se descobrem ali, né? E a minha linha, então, é mais realista mesmo, né? E se fosse falar assim, para a população, para a juventude que está pensando em fazer arte, o que tu diria? Em primeiro lugar, não desanima, né? Deus nos deu talentos, dons. Ele criou a gente de uma maneira tão especial. Aquela história de Gênesis parece que não é verdade, parece brincadeirinha, mas aquela história é real. Deus desceu do céu e fez o homem um boneco de barro. Ele já começou com a arte ali. Era um artista. Deus é artista. Ele fez um boneco de barro e soprou o fôlego da vida nele. Deu dons, deu talentos. Se você olhar, a Bíblia está cheia. Tinha Bezalel, eu acho que era, e alguns companheiros no Antigo Testamento, que Deus deu dons, o Espírito de Deus sobre eles. Eles faziam bordados, tapeçaria, homens, mulheres, crianças ajudavam. Todo mundo ajudavam. As joias também, faziam joias. Né? Isso não é só para mulher, é para homens também. Arte... Né? E assim, não desista e busque orientação para Deus e busque o primeiro infortúnio que tiver na tua vida, não desiste, segue adiante. Se tu sente isso no coração, segue adiante. Como eu, por exemplo, eu não vendo muitos livros, presenteei alguns, né? Não vendo muitas telas, né? Mas o que eu faço com amor. E isso é honroso, né? é importante, né? Fazer com amor, não precisa sempre ter o lado financeiro, pensar em ter lucro, né? A tela é uma espécie... Olha como tu falou ali da cultura, eu não sabia disso no começo, né? Olha como começou. As três. Né? Então, para resumir, eu digo assim, tu tem um dom de Deus, não importa qual é. Costureira, né? Os que fazem sapato têm dom de Deus.
Né? Os cozinheiros têm um dom de Deus, que faz tricô, que faz crochê. Jogador de futebol também. É uma arte. Nós, seres humanos, temos a arte de tudo que é maneira. Então, não desanima, busca ajuda. Ó, eu tenho uma deficiência nessa área, pede. Ah, eu queria fazer isso, vai atrás. Não desiste. Sempre vai ter alguém que vai lhe estender a mão, né? Sim. Às vezes no primeiro não a pessoa desiste já, não quer mais. E então tá. A gente está chegando pro final, né? Segundo o nosso diretor. Ai, foi uma experiência boa. Foi, senhor. né? Sim. Saímos todos vivos, acho que não estamos... A gente agradece para todos que estão assistindo, né? A gente agradece. Para quem vai hoje. compartilhar, né? Se acharem que... Tirar um tempo para ler aqui os comentários, então, né? O pessoal agradecer a presença deles aqui no canal, né? O Everton Streit ali que botou grande abraço ao Everton, a Gisele, a Fabiane, o Roberto Dandas, que é o nosso músico aí. Parabéns, Verde TV, por mais uma iniciativa em prol da cultura é verdade. E dos artistas nos seus mais diversos segmentos. Parabéns, né? Ó, Marta Soares, sou seu fã, deve ser para ti, né? Obrigada, Marta. A Gisele e Fabiano Duarte, história de vida emocionante da Virgínia. Obrigada. Marta Soares, uma artista incrível. A Cicélia Vaslavic está assistindo também. Obrigada. O Paulo Nunes. Paulo Nunes. A Santa Lúcia da Silva Piquete. Eu nunca sei dizer se é Pichete ou Piquete. Mas pois nem eu. Ela deu boa noite. Escrever é uma coisa, falar é outra. Sim, é. Ai. A Verde TV também botou aqui mais um espaço para a cultura do município e região. A Santa Lúcia, ó, parabéns, adorei. Obrigada. Então a gente agradece a todo mundo que estava aqui. Também gostei. Agradece a ti por ter participado, por ter trazido. Eu que agradeço pelo convite, fiquei lisonjeada. Aí, contar um pouco da tua história, dos teus livros, dos quadros. Foi muito interessante, foi muito bom conhecer, né? Onde a gente compra os livros. Eu esqueci desse detalhe da autografia, editora Autografia, né? Autografia. Agora, não tem data prevista ainda, vai ter uma literatura, como é que é? Uma feira, né? Feira de literatura, e daí eu vou ter uns lá para vender também. Mas você consegue, pela editora Autografia, isso, me deu um branco no nome, é Autografia, e o frete é livre, se você comprar. Mas tem na Amazon, tem em outros... A Regina Maria Weber também colocou aqui, parabéns, amiga. Parabéns. Sempre guerreira e perseverante. Obrigada, amiga. Obrigada por estar assistindo, gente. Então tá. A gente agradece. Muito obrigado por todo mundo. Como eu digo no meu canal, beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.